2 Samuel, capítulo 18, 19 e 20. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi lhes disse: O que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Absai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai por amor de mim ao mancebo, a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo. E entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça do carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado de um carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Pois que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Absai e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de tocar no mancebo em Absalão. Ainda que proferisse mentira com o risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 mancebos que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou ao povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok: Deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas. Porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cuse: Vai tu, e dize ao rei o que viste. E Cuse se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou a Cuse. E Davi estava sentado entre as 2 portas. E a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro. E levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse:
Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Disse mais a sentinela: veja o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o mancebo, com Absalão? E disse Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Cuse, e disse Cuse: anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que te levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuse: vai bem com o mancebo, com Absalão? E disse Cuse: sejam como aquele mancebo os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E aquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste as caras de todos os seus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas. Amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos. Porque entendendo hoje que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecera aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme ao coração de teus servos. Porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu cada um para suas tendas. E todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não o fazeis voltar ao rei? Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: falai aos anciões de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus o outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo de casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres
do que tão perseveramente fez teu servo, num dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Absai, filho de Geruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém, Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Geruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu: Tu exiba repartir as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Queimã, que passe com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Queimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Queimã passou com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós, porque fizeste pouca contra de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém.
Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tornou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e a pôs numa casa em guarda, e a sustentava, porém não entrou a elas. E estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Absai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicre, do que Absalão. Pelo que toma tu os servos de teu os servos de teu senhor, e persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicre. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada e seus lombos na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: Vai contigo bem, meu irmão? E Joabe com a mão direita pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Absai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicre. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há de bem queira a Joabe, e quem seja por Davi, siga a Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicre. E passou por todas as tribos de Israel até Abel, a saber, a Bet-Maca e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maca e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro. E todo o povo que estava com Joabe batia o muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é madre em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi: Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Jeoiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Jeosafá, filho de Ailude, era o chanceler, e Seva o escrivão, e Zadok e Abiatar os sacerdotes, e também Ira, o Jairita, era o oficial mor de Davi.